Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Agradeço a cada um que se predispôs a sair de casa hoje e participar desta egrégora luminosa, pois o trabalho só é possível com a presença de cada um. Pois enquanto estamos aqui ouvindo a palestra, nós estamos doando energia, estamos doando vibrações, e ao mesmo tempo que nós recebemos de retorno toda esta energia transformada pela equipe espiritual. E é por isso que, desta forma como fizemos na abertura, eu gostaria de dedicar todas essas vibrações emanadas na palestra de hoje aos nossos irmãos que vivem, moram, têm parentes na região sul do nosso país que atravessa situações climáticas extremas. E este nosso amor possa chegar ao coração desses nossos irmãos. E a palestra de hoje falaremos sobre um tema que desperta muita curiosidade, dúvida e, por que não, vontade de conhecimento a respeito do que é a mediunidade. Hoje, 3 de maio de 2024, nós falaremos sobre médiuns e mediunidade. Quando falamos em mediunidade, algumas questões, algumas imagens, algumas dúvidas surgem em nossa mente. Quais serão as dúvidas mais comuns em relação à mediunidade? Eu imagino que na cabeça de cada um de nós já começa a surgir algumas perguntas, como por exemplo, o que é ser médium? Médium é alguém ou uma pessoa especial? É diferente? Como será que isso funciona? Para que existe a mediunidade? Há diferentes tipos de mediunidade e talvez a principal, a mediunidade pode ser desenvolvida? Essas são algumas perguntas que nós temos. E olha que muitos de nós já conhecemos o mecanismo da mediunidade, como se processa, temos um contato mais próximo, inclusive vindo, frequentando, fazendo a nossa assistência numa casa espírita, numa casa religiosa de cunho espiritualista. E as pessoas que muitas vezes não têm esta oportunidade que nós temos, será que entende a mediunidade da mesma forma que nós? Será que numa reunião familiar, por exemplo, ao falarmos que frequentamos uma casa espírita, já não aconteceu conosco das pessoas se interessarem, quererem saber mais como funciona? Ou, de repente, se algum de nós já trabalha com a mediunidade, a pessoa pedir, me faz um passe, me aplica um passe agora, ou fala para mim o que você vê, o que você enxerga em mim? Não acontece isso? Ou será que nós já fizemos isso com alguém, quando este alguém nos contou que era médium? E será que a mediunidade ela pode ser trabalhada em qualquer lugar, qualquer hora? Nós vamos verificar todas essas questões ao longo da palestra, e se por acaso surgir alguma dúvida que porventura não tenha sido respondida, eu peço a gentileza, por favor, levantem a mão, façam a pergunta, pois nós estamos aqui para um diálogo, para uma conversa, e que a partir de agora todos nós possamos do alto receber todo este carinho e todas essas emanações salutares que diretamente vêm do coração do Cristo através dos seus prepostos, os espíritos mensageiros de luz até nós. Vamos primeiro fazer as definições do que é mediunidade e do que é médium. É importante verificarmos as definições para começarmos então a saber em qual campo nós iremos conversar na noite de hoje. De acordo com o livro dos médiuns, no capítulo 32, mediunidade vai ser definida como a faculdade dos médiuns. Bom, e aí vem a pergunta, o que é a faculdade?
De acordo com o dicionário Michaelis, faculdade é a aptidão inerente ao espírito, chamado de dom, um talento. Mediunidade, neste sentido então mais estrito, é uma aptidão inerente ao médium. Bom, e aí vem a outra pergunta. Quando nós brincamos de dicionário, um significado vai levando ao outro. O que é então ser médium? Quando olhamos o dicionário, o mesmo dicionário Michaelis da língua portuguesa, nós vamos encontrar que é o que está no meio, é o intermediário. Vem do latim esta palavra, médium. Bom, intermediário entre o que para o que? Livro dos Médiuns, então, vai nos dizer que é a pessoa que serve de medianeira entre os espíritos e os homens. Aqui no sentido homem, humanidade. Ou seja, espíritos desencarnados ou espíritos encarnados, servindo então de medianeiro para a humanidade. E por que espíritos encarnados? Porque geralmente nós pensamos na mediunidade como essa faculdade de serviço entre os dois planos, o plano espiritual e o plano material. Mas nós, mesmo enquanto encarnados, também somos espíritos. Momentaneamente vestindo a roupagem física, mas que durante o nosso sono, durante a nossa elevação de pensamento, nós também nos expandimos e temos as nossas percepções espirituais. Quem estava aqui desde o comecinho do trabalho hoje, quando houve a cantoria na abertura, sentiram algo diferente? Uma emoção, luz? De repente alguém tem uma visão mais ampliada e começa a perceber uma atmosfera que muda. Puxa, eu vim da rua, tão difícil, peguei um trânsito danado para chegar aqui hoje. E de repente, ao sermos colocados diante de música, nós temos os nossos sentidos mais apurados, elevados, começamos a ter uma percepção, porque a casa, a partir do momento em que nós adentramos aqui, nos recepciona com esses fluidos amorosos. Por isso que aqui nós sentimos uma atmosfera diferente, ou seja, já estamos em trabalho. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade superior, na questão 459, e pergunta o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa pergunta eu trouxe porque, como nós estamos falando de mediunidade, médium, aquele que serve de intermediário entre os dois planos, é então de pressupor a existência de espíritos. Porque se há essa intermediação, é porque existe os dois planos. Havendo os dois planos, o espiritual e o material, Kardec, então, pergunta se os espíritos podem influenciar sobre o nosso pensamento e as nossas ações. Quem acha que os espíritos influem sobre as nossas ações e os pensamentos, levanta a mão, por gentileza. Passando um olhar rapidamente, nós percebemos que a maioria. E por que será, então, que nós temos este entendimento? Resposta dos espíritos. Nesse sentido, a influência dos espíritos é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nós temos o entendimento que, sendo seres materiais, que momentaneamente vivenciamos esta terra através do encarne do espírito, ou seja, somos alma, nós nos depuramos e aprendemos conforme ocorrem as encarnações. No começo, imaginando no início da primeira encarnação nossa, nós éramos instintos. Nos comportávamos sem ainda conhecer.
o que era a distinção entre o que era bom e o que era mal. Necessitávamos apenas satisfazer as nossas necessidades orgânicas, físicas. Ao passar o tempo, isso nós vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A partir do momento em que o homem encarnado começa a se importar com o seu próximo, a partir do momento em que eu satisfaço a minha necessidade, mas eu percebo que o outro ainda não teve a sua necessidade atendida, e eu procuro auxiliar, surgem os sentimentos. Já é um progresso do espírito. E hoje nós estamos adentrando uma fase que nós já nos percebemos uns aos outros. Muitas vezes, sem houver o contato físico. Pensando em alguém, nós emitimos essas vibrações, o bom pensamento. Pensamos em alguém e este alguém nos telefona. Ou olhamos para alguém e sabemos o que a outra pessoa pensa. Imaginem que daqui décadas a telepatia já será algo plenamente desenvolvido em todos nós, porque será uma conquista da nossa alma, do nosso espírito. E hoje nós sabemos que uma pessoa pode influenciar a outra. Quando temos dúvidas sobre algo, o que fazemos? Normalmente nós procuramos o auxílio de alguém que nós gostamos muito. O que você faria no meu lugar? E esse alguém nos dá um conselho. Muitas vezes pensando no nosso bem quando é um amigo. Mas é aquela pessoa que não gosta tanto de nós. Pode nos dar um conselho querendo nos prejudicar. Aquela vozinha que nós vemos nos desenhos animados, um de cada lado, um falando faz isso e o outro não faça. E nós vivemos essa nossa questão da intuição. Quantas vezes estamos em nossa casa e de repente vem um estalo e nos fala: faça tal coisa, e vem uma ideia, vem uma inspiração. O que é isso, senão a intuição? E a intuição nada mais é do que nós captarmos os pensamentos emitidos por algum espírito, seja encarnado ou desencarnado. Nós estamos em constante influência. Quantos lugares nós visitamos e sentimos o ambiente um pouco mais pesado e temos vontade de sair? Outros lugares são muito agradáveis, ou pessoas que só o simples fato de nos abraçar nos revigora. Isso é uma prova que nós sentimos uns aos outros. E isso não é diferente em relação, é claro, à equipe espiritual ou aos espíritos, sejam eles voltados para o bem ou querendo, de certa forma, nos desviar do caminho. Mas nós sabemos, o caminho é o mesmo para todos nós. E mesmo que momentaneamente alguns estejam direcionados a algo contrário ao bem, um dia voltarão ao caminho correto. Mas é por isso que nós estamos todos aqui neste aprendizado. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159, Kardec vai nos dizer que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Todos nós sentimos a influência dos espíritos em qualquer intensidade. Uns vão sentir de uma forma mais intensa, outros de uma forma menos intensa. E o que é sentir o espírito? Nós já trouxemos algum exemplo, como a questão da intuição. Podemos falar também dos nossos sonhos. Quantas vezes despertamos na manhã seguinte e temos aquela sensação de algo muito real, algo que nos modificou o pensamento, algo que nos chama a refletir sobre alguma situação,
ou até mesmo a resolução de algum problema que fomos dormir pensando e de repente na manhã seguinte nós encontramos. Então, essa influência, ela é sentida. Eu imagino que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já sentimos essa influência. Seja até mesmo no trabalho espiritual, na hora de tomar o passe lá na maca, e de repente sentimos uma expansão do nosso corpo, sentimos uma energia, sentimos um calor, um frio. Isso é sentir a influência, né? Aquele arrepio que dá no corpo. E essa faculdade é inerente ao homem. Homem no sentido humanidade, homem e mulher. Por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não possuem, ao menos no estado rudimentar. O livro dos médiuns, então, vai nos dizer que a faculdade da mediunidade é inerente a todos nós. Todos nós temos mediunidade. Alguma surpresa ou não? Alguma dúvida até o momento? Algum comentário? E aí nós temos, então, que chegar a uma conclusão que todos nós somos mais ou menos médiuns. Mais ou menos no sentido, então, da intensidade, pois há uma intensidade que varia de acordo de pessoa para pessoa. E a mediunidade, ela não se revela igualmente para todos, embora todos nós sejamos médiuns, ou seja, todos nós temos a capacidade de perceber o mundo espiritual, ou seja, o mundo extracorpóreo. Esta mediunidade não se revela de maneira igual para todos. E mesmo aqueles que trabalham a sua mediunidade, ainda vai haver diferença entre essas pessoas. Algumas vão ter uma mediunidade mais ostensiva, outros de outra forma. Nós vamos falar um pouquinho disso também mais para frente. E eu gostaria de pontuar a respeito do livro dos médiuns, que é o guia prático daquele que exerce a mediunidade. Foi publicado em 15 de janeiro de 1861, ou seja, 160 anos praticamente que chegou ao mundo terreno este guia, o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, ele constitui a coleção que nós chamamos de codificação espírita, sendo o livro que vai nos trazer a parte da ciência espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita inicia com a publicação do Livro dos Espíritos, que é a filosofia, 4 anos antes da publicação do Livro dos Médiuns. E com a publicação do Livro dos Espíritos, foi percebido que era necessário um guia que orientasse o número crescente de médiuns que surgiam. Logo no prefácio do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos colocar que tudo isso vai sendo falado para despertar a curiosidade em cada um, se for assim possível, para ler o Livro dos Médiuns. Geralmente nós conhecemos mais o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. Mas a parte prática, a parte deste contato, deste intercâmbio entre os dois mundos, mundo dos vivos e também o mundo dos vivos, pois nós sabemos que a morte não existe senão na aparência, quando olhamos o corpo físico. E logo no prefácio nós encontraremos que dentro do Livro dos Médiuns nós encontraremos o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que os médiuns podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo então a continuidade de O Livro dos Espíritos. Quanta coisa nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. E a obra ela é dividida em 2 partes. A primeira parte
é a teoria, se assim podemos dizer. São 4 capítulos que vai nos trazer as noções preliminares. Se há espíritos, se a mediunidade é algo maravilhoso ou sobrenatural, vai falar do método e do sistema que envolve a mediunidade. São 4 capítulos que vai nos tratar com profundidade a questão teórica. E depois são 32 capítulos dedicados às manifestações espirituais ou manifestações espíritas, já que essas manifestações são estudadas sob a ótica do espiritismo. E aí nós vamos encontrar toda essa questão da prática. Eu não sei se é possível ler, mas são os fenômenos e a teoria, capítulo falando sobre os médiuns, o exercício da mediunidade e também para os dirigentes dos trabalhos mediúnicos. Aqui esse slide é apenas para ilustrar como é dividido a obra e os capítulos. Depois essa palestra vai estar no YouTube e o slide aparece ali para todos nós, para termos então essa noção. Mas nós já vimos que, sendo o guia prático dos médiuns, vai nos trazer então muitas questões a respeito então do exercício da mediunidade. Bom, nós falamos então que todos nós somos médiuns, embora alguns vão desenvolver de uma forma e outros de outra forma. Então a mediunidade não é um privilégio. E por que não é um privilégio? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, vai nos explicar por que a mediunidade não é um privilégio. Todos nós somos médiuns. E por que não é um privilégio? Alguém gostaria de colaborar com a palestra e trazer alguma resposta? Por que não é privilégio? Alguém tem alguma dúvida? Você gostaria de falar? Obrigado, Rafael, pela colaboração. Vamos então construir essa resposta. A mediunidade nós vimos que é algo natural, certo? É uma aptidão inerente a todos nós. Sendo algo natural e que pertence a nós, é de origem divina. Deus faz distinção entre os seus filhos. O Criador faz distinção entre a sua criatura. A mediunidade ela tem que ser dada da mesma forma para todos. E o Evangelho, então, vai nos dizer que a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas. Ou seja, não há privilegiados. Só algumas pessoas vão ter acesso ao ensino dos espíritos. Todos nós temos as condições de recebermos esses espíritos. E não importa se é uma pessoa que trabalha suas virtudes ou uma pessoa que ainda cultiva muito os vícios, pois todos nós, de certa forma, temos virtudes, temos vícios. Uns trabalham mais, outros menos, mas a mediunidade igualmente vai servir a todos. Aquele que já é virtuoso, que procura trabalhar suas virtudes, a mediunidade vai o fortalecer nessa questão, vai levar a ele essa oportunidade de reforçar o seu entendimento. E em relação àqueles que ainda possuem muitos vícios, que é a maioria de nós, ou porque não todos nós ainda, a mediunidade vai procurar nos corrigir. Mas em qual sentido a mediunidade nos corrige? Na orientação que nós recebemos, numa conversa que temos com uma entidade,
numa intuição que recebemos, olha, não faz isso, que isso está te prejudicando, na percepção que nós temos do nosso corpo, na sensação que temos quando estamos diante de alguém que nós emitimos algum pensamento não tão elevado. Tudo isso vai nos mostrando caminhos para nos corrigir. E Kardec nos fala que os espíritos que vêm trazer as suas comunicações nas obras são as testemunhas que vivenciaram tudo aquilo e hoje vêm trazer os seus relatos para nós. Francisco Cândido Xavier, o maior médium do nosso país, com mais de 400 obras publicadas, traz nos ensinos que até hoje muitas coisas não são totalmente compreendidas, muito à frente do seu tempo, como o livro, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade. É necessário um conhecimento de física e química para poder entendê-lo. E mesmo que esse livro seja entregue a alguém que estuda física, essa pessoa nos fala em que ano foi escrito esse livro. Pois as teorias dele estão sendo discutidas agora. O livro é de 1950. Impossível, dizem. Então nós vemos o quanto de conhecimento é trazido. E a ciência nossa, aliada então ao nosso progresso, já que a doutrina espírita não se desvencilha da ciência, pois se houvesse essa separação, só um teria razão, ou a ciência ou Deus, e nós sabemos que tudo obedece às leis naturais. Nós temos então, através das obras, a condição de recebermos a instrução e aprendermos com aqueles que vêm trazer o seu testemunho. Existem espíritos? Às vezes nós nos perguntamos ou temos dúvidas se funciona ou não funciona, como que é. Nós sabemos que no universo há a criação divina. E logo na introdução, nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior vai nos trazer que há dois elementos gerais no universo: o espírito e a matéria. São criações que, um em relação ao outro, permitem o progresso. O que não é material é espírito, o que não é espírito é matéria. E assim definimos espírito como o princípio inteligente. É o que vai animar e levar a inteligência para a matéria. E essa inteligência é individualidade. Ela não se perde. E assim, mesmo após o desencarne ou a perda do liame que liga o corpo ao espírito, esta individualidade sobrevive à existência do corpo físico. Sendo uma individualidade, esta individualidade continua tendo os seus pensamentos, os seus sentimentos. Podem se comunicar os espíritos? Ora, se são individualidades, se têm sentimentos, se têm vontade, podem se comunicar. Assim como nós, quando fazemos uma viagem um pouco mais longa, nós nos comunicamos com aqueles que amamos, que está em outro continente, outra cidade, outro país. E há meios para que aconteça a comunicação. Hoje, na nossa vida atual, nós temos ferramentas mais práticas, instantâneas, de comunicação instantânea. Nós hoje mandamos mensagem para alguém e, ao mesmo tempo, essa pessoa já recebe a mensagem. Mas muitos daqui vão se lembrar como eram as mensagens há 30 anos. Como que era para mandar mensagem há 30 anos? Tinha o telefone, mas era aquele de discar ou rodar até aquele disquinho, né? Falava discar, né? Porque era o disco, né? É uma palavra que até está em desuso. Depois veio o telefone de tecla, celular. Mas lembra o tamanho das antenas dos celulares, os primeiros?
E ainda tinha que posicionar para poder... Telegrama, quem aqui já recebeu telegrama? Era chique, não era? Dava até um negócio a hora que a gente recebia o telegrama. Ou eu fiz uma besteira muito grande, ou é uma notícia muito boa. Não tinha como ser algo meio termo, um telegrama. Criava... Hoje até tem telegrama, mas já é mais em desuso. E quando nós criamos o nosso e-mail a primeira vez? O nosso endereço na internet. Nós teríamos um endereço na rede virtual. E nós criamos esse e-mail há 20, 25 anos e permanece conosco até hoje. E na época era pago, vocês se lembram? Aqueles e-mails mais chiques, vamos dizer assim, eram pagos. Aí surgiram os e-mails gratuitos. Mas tinha limitação, não podia colocar anexo. Enfim, e os celulares que surgiram com câmera, os primeiros? Muito ruinzinha a resolução. Hoje nós fazemos chamada de vídeo. Nós fazemos reuniões com várias pessoas em tempo real. A mediunidade, ela também evolui. Na época de Kardec, havia uma prancheta onde era presa uma caneta, havia o alfabeto sobre a mesa e aquela prancheta ia andando de letra a letra até formar a frase. Imagina para formar um texto como seria demorado. Mas antes de isso já era uma evolução, porque antes disso havia a tipitologia, que são as pancadas. Uma pancada era a letra A e podia ser na parede ou através do pé da mesa. Letra B, 2 pancadas. Letra C, 3 pancadas. Imagine, era um código Morse da espiritualidade. E aí perceberam que, para que tudo isso, se é a mão do médium que pode escrever? A mão do médium pode ser mediunizada e esta mão vai servir de ideia dos espíritos. E depois, não necessariamente sua mão pode ser trazida a mensagem através da voz, a psicofonia. E há ainda hoje estudiosos, porque nós sabemos, a doutrina avança, o conhecimento avança. Já ouviram falar da transcomunicação? Comunicações com o plano espiritual através de aparelhos de televisão e de câmera, onde aparece a imagem do desencarnado e também a sua voz. Em Campinas há um instituto que faz esses estudos. E mais para frente, este intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material vai ser tão comum que não vai precisar da mediunidade exercida através de um médium num determinado local. Vai ser tudo parte da nossa vida. Pois a mediunidade sempre existiu. Quando nós olhamos os relatos antigos, olhamos a própria Bíblia, que nos traz um recorte de uma época da humanidade, nós verificamos a existência de vários relatos em qualquer cultura, qualquer sociedade, qualquer época. Seja através das sociedades indígenas da América, seja através dos egípcios, as pitonisas do templo de Delfos, o oráculo, os hindus, todos tiveram a oportunidade de desenvolver e trabalhar a mediunidade. Ela não é novidade para nenhum. Mas coube à doutrina espírita reunir esses conhecimentos e codificá-los, trazer esses conhecimentos para nós de uma forma mais pedagógica, podemos dizer, cabendo ao Espiritismo o estudo desses fenômenos, trazendo a eles ao campo do conhecido, tirando do campo do maravilhoso e do sobrenatural, para então ser divulgado. E dentre os conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer, nos revela
que também já é um conhecimento dos Vedas, é o nosso corpo astral. Há diversos nomes para este corpo semimaterial. A doutrina espírita vai chamar de perispírito. Perispírito, que é o intermediário, é o que faz a ligação entre o corpo e o espírito. E aí nós nos perguntamos, para que a existência do perispírito que a doutrina espírita vem nos revelar? Pois é através do perispírito que nós encontraremos a chave para todos os fenômenos materiais, mediúnicos. Pois o espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa de um elemento material. E esse elemento material que reveste o espírito é o perispírito. Por isso que, quando temos a vidência de algum espírito, nós o observamos com a aparência que ele tinha enquanto encarnado, muitas vezes. Pois após o desencarne, a sua forma mantém, pois o perispírito acompanha o espírito. O que fica é o corpo físico. O corpo espiritual, semimaterial, ele acompanha o espírito no desencarne e é o perispírito que vai dar a forma e é tangível e é visto. O perispírito, claro, nós estamos aqui numa palestra, obviamente não dá para aprofundar todos os assuntos, mas eu sei que muitos aqui estão no ETAI estudando de segunda-feira e lá com certeza vai ser estudado ou já foi estudado com mais profundidade. O que é importante para nós aqui é entendermos que para o espírito agir na matéria é necessário da matéria, por isso o perispírito. O perispírito ele se expande. É por isso que num trabalho mediúnico o médium se sente em transe, pois o perispírito ao se expandir, a sua atmosfera fluídica se altera e é por isso que a visão fica mais intensa, a audição, consegue perceber o espírito se aproximando, porque o espírito que se aproxima também está com o seu perispírito expandido. E aí, um se interpenetrando ao outro, faz com que haja essa função de comunicabilidade entre um e outro. Nossos sentidos se alteram, por isso falamos do êxtase durante a mediunidade, que nós sentimos quando estamos na maca. Quem aqui levantou da maca e sentiu aquela tontura já? A maioria, não é? Puxa, o que aconteceu? Aí parece que demora um pouquinho para voltar ao normal. Mas está no normal. Foi só então uma expansão que ocorreu no nosso corpo espiritual para que os médiuns, através da espiritualidade, que ali trabalham, corrente médica da espiritualidade, pudesse atuar no nosso corpo espiritual. Porque nós sabemos que quem pensa, quem sente, é o espírito, não é o corpo. A doença é manifestada no nosso corpo físico, mas ela começou anteriormente através dos nossos pensamentos, ou seja, a sede é no espírito, de tudo aquilo que nós sentimos, seja amor, seja alguma situação que nos vai trazer algum cuidado maior. E é por isso que lá na maca nós temos o nosso perispírito expandido, que é para recebermos este cuidado. Mas se eu deito ali na maca, de mal com a vida, sem vontade de estar ali, achando que tudo é uma bobagem, o que vai acontecer? Nada. Bom, não quero ser assim tão extremo. Vai acontecer porque o amor que nós recebemos é muito grande. Um pouquinho vai ser modificado em nós. Mas quando nós estamos ali de coração aberto, querendo receber, querendo entender, querendo melhorar,
porque nós temos a nossa parte também. Não podemos dizer que somente os espíritos vão fazer por nós aquilo que é nossa responsabilidade. Livre-arbítrio, entendimento, autoconhecimento. Chegamos na maca, Senhor, que eu aproveite esses instantes para receber o que eu vim em busca e que eu tenha força e coragem para aprender com tudo isso que eu estou tendo a oportunidade e o amor de receber hoje, através da equipe espiritual e através de um médium que se predispôs a fazer este trabalho por amor. E assim nós vamos perceber como vai fluir de uma forma mais tranquila o nosso trabalho e o nosso aprimoramento. Quando nós falamos da mediunidade ser algo inerente ao homem, à humanidade, é porque a mediunidade ela é orgânica, ela faz parte do nosso corpo físico. Brevemente, não dá para aprofundar, mas nós temos no nosso corpo físico uma glândula que regula a mediunidade. Conhecem? Quem fala o nome? Pineal. A glândula pineal é formada por minúsculos cristais. Minério é um cristal. Ela vibra na frequência e ela se abre como uma flor de lótus. E é através da glândula pineal que vai fazer a comunicação nossa com a equipe espiritual. É o que nos permite sintonizar o pensamento alheio. E a glândula pineal, sendo a glândula mestra do nosso organismo, ela vai então comandar os nossos centros de força, ou chakras, como já ouvimos em outras denominações. Esses centros de força são situados ao longo do nosso perispírito e intimamente estão ligados ao corpo físico. Nós vemos aqui na imagem. Cada centro de força, cada chakra é ligado ao plexo no nosso corpo físico. E cada um deles vai regular uma função no nosso organismo. Pois não. A nossa irmã pergunta que durante a maca ela sente as cores como são colocadas e que se tem alguma relação com os centros de força. O violeta, não é isso? Cada centro de força é relacionado a uma cor. Eu não vou entrar na questão da cor hoje porque também depende da vivência de cada um. Mas nós sabemos de estudos de cromoterapia, por exemplo, que porque cor é vibração. Nós enxergamos não os objetos, nós enxergamos a luz que é incidida sobre os objetos. Tudo é luz. Nosso campo mental, nosso corpo espiritual também é revestido de luz. Então, quem tem a sensibilidade mais aflorada na hora da maca, vai sentir a luz, ou vai perceber com os olhos espirituais a luz. E esses centros de força, estando em equilíbrio, em harmonia, vai fazer com que o nosso corpo funcione em harmonia, pois eles emitem e eles recebem. Nós somos máquinas. Nosso corpo é uma máquina em perfeito funcionamento. E nós então emitimos e recebemos. E tudo isso então para mostrar o quanto a mediunidade é orgânica. O nosso corpo tem dentro dele condições que fazem com que seja possível a mediunidade. Isso aqui é mais para a gente ir despertando interesse, curiosidade e começar a ler. Porque, claro, é um assunto muito amplo, são cursos de mediunidade que duram anos. Aqui na palestra é uma pincelada para podermos, para quem tem o contato pela primeira vez, ter a vontade de conhecer e aquele outro que já conhece poder relembrar o quanto tudo isso é importante.
E a mediunidade, nós fizemos uma pergunta lá no início, ela pode ser de vários tipos. Há mediunidade de efeitos físicos e há mediunidades de efeito inteligente. Então, também muito rapidamente, só para fazer a distinção, efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos, são aquelas que são sentidas por nós através de um dos nossos 5 sentidos. Ela é materialmente possível de ser percebida, seja através de um contato, de um toque, de um barulho. E aqui eu vou ir vista por nossos olhos materiais, porque é vista por todos que estão presentes no ambiente. Entre as mediunidades de efeitos físicos, nós já citamos uma anteriormente, que é a tiptologia, que é a pancada. Isso era muito comum, inclusive no início da doutrina espírita, com as irmãs Fox, numa cidadezinha de Hydesville, nos Estados Unidos. Foi a primeira manifestação, de certa forma, moderna, catalogada e divulgada pela imprensa. Que aí chega-se a um assassinato que havia ocorrido na residência e descobre, então, a identidade daquele que havia sido assassinado. Tiptologia é uma mediunidade de efeito físico, porque todos que estão presentes no ambiente vão ouvir o barulho. É diferente de uma audiência, que só o médium com a faculdade mais desenvolvida da audição vai ouvir. No caso da tiptologia, todos vão ouvir na sala, porque é um efeito físico. Aqui nós temos o médium Peixotinho trabalhando nos fenômenos da materialização, através da condensação de fluidos, o ectoplasma. O espírito se revestia daquele eflúvio e tomava forma e era visto por todos. É um fenômeno muito interessante, mas requer muito cuidado e requer uma elevação de pensamento intensa, pois qualquer fluido deletério pode prejudicar, inclusive, o médium que faz a doação do ectoplasma. Esse é um fenômeno que Chico Xavier chegou a adentrar junto de Peixotinho, mas Emmanuel disse, não, o seu campo de trabalho não vai ser aí. Mas o fenômeno existe e ocorreu em diversas partes do mundo, inclusive na Inglaterra, através dos estudos de Sir William Crookes, através da médium Florence Cook, que materializava o espírito Kate King. E essa médium foi submetida a vários testes, inclusive o espírito materializado. Tinha pulsação o espírito materializado. E a confiança nesse espírito materializado era tão grande que ele chegou a carregar o bebê da família no colo. Tudo isso catalogado. Aqui nós temos a imagem do Divaldo Pereira Franco, que no Dia Internacional do Espiritismo, na Câmara dos Deputados, traz a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, e ocorre o fenômeno da transfiguração. O rosto do Divaldo Pereira Franco se transforma no rosto de Dr. Bezerra de Menezes, e isso é visto por todos os presentes. E o vídeo está no YouTube. Pesquisem. Se transforma e é impressionante. Transfiguração. E isso ocorreu com Jesus no Monte Tabor. Levitação. Nós temos também a bicorporeidade, né? O médium que é visto em 2 lugares ao mesmo tempo, como Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que fez com que ele se tornasse santo. O próprio fenômeno das mesas girantes, que é o início da doutrina espírita, através então de movimentos que todos percebiam. E quando nós falamos de efeitos inteligentes, são aqueles que são sentidos pela mente do médium. Ela é mais sutil, já não é todos que percebem. É um fenômeno que requer então a interpretação do médium, que
vivencia aquele fenômeno. E nós podemos então citar a audiência, diferente então, como nós falamos, de um fenômeno que todos ouvem. A audiência é aquela vozinha que nós ouvimos antes de dormir, ou quando estamos fazendo algo e vem, é aquela voz que nós ouvimos com a nossa mente. Conseguem perceber um pouquinho a diferença? Quando eu digo assim, lembrem da voz de um parente muito querido, nós ouvimos essa voz na nossa mente. É mais ou menos assim que vai acontecer com a audiência. Com a vidência, são os olhos espirituais, como a nossa irmã relatou, a verificação de luzes durante o passe. Se perguntar para um outro ali ao lado, pode ser que aquele outro não percebeu, pois ela estava voltada com mais sensibilidade ao fenômeno. Nós temos a questão da intuição também, que é percebida através então da nossa mente. A própria psicografia intuitiva, o médium recebe a ideia, depois ele escreve. Claro que tem a psicografia mecânica, onde a mão do médium escreve sem que ele tenha conhecimento do que está sendo escrito, mas requer, de qualquer forma, o conhecimento que o médium traz. E esse conhecimento é aproveitado pelo Espírito para trazer a sua mensagem. Afinal de contas, quando eu quero ditar uma mensagem a alguém, eu vou ditar para alguém que já conhece mais ou menos o que eu quero falar. Se for alguém analfabeto, eu preciso primeiro falar, faz um tracinho, desce o tracinho, cruza o tracinho, faz outro tracinho, e aí a comunicação fica mais lenta. Aquele que já sabe escrever, eu digo a palavra, ele já escreve. Aquele que conhece os assuntos da medicina, se é um médico que vai ditar a mensagem, fica mais fácil. Também há o efeito da psicometria. Nós já vimos esse fenômeno em filmes, principalmente aqueles filmes norte-americanos, onde há um desaparecimento e a polícia leva uma roupa da pessoa que sumiu a um médium e ele, em contato com a roupa, entra em ligação com aquele que desapareceu. Ou seja, sintonizarmos com o pensamento daquele que possuía o objeto. Isso se chama psicometria e é um dos fenômenos muito interessantes. Percebam que cada um que eu falo que é muito interessante, porque todos são muito interessantes. Pode? Pergunta aqui, por favor. Boa noite. A nossa irmã fez uma pergunta se Jesus era médium. Eu gostaria de responder essa pergunta um pouquinho mais para o final, porque tem até um slide falando disso. Mas eu já vou adiantar, já que a pergunta veio agora. Jesus era médium? Algum espírito ousaria sugerir a Jesus o que ele devia ou não fazer? Porque nós, como médiuns, recebemos a orientação de um espírito que nos fala, através das suas mensagens, o que fazer e o que não fazer. Jesus precisava receber a orientação de um espírito? Então, nesse sentido, como a doutrina nos traz de ser o intermediário, não, Jesus não era médium. Mas Jesus possuía as suas faculdades mediúnicas totalmente desenvolvidas? Sim. E nós temos vários exemplos no Evangelho. Trazer o corpo em estado cataléptico ao retorno da sua normalidade física, ao fazer desobsessões com espíritos que influenciavam determinada pessoa, ao impor suas mãos sobre alguém, Jesus emanava fluidos de cura.
a transfiguração no Monte Tabor, andar sobre a água. Jesus, esse mestre de luz, ele nos autoriza o exercício da mediunidade, pois ele, sendo o espírito mais evoluído e perfeito que pisou nesta terra, nos trouxe os exemplos. E ele vivia o mundo espiritual e material simultaneamente. Tanto que quando ele orienta os seus discípulos, numa das passagens, ele fala: ao adentrar em determinada cidade, vocês verão um burrinho amarrado em tal lugar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é a dupla vista. Jesus possuía toda a sua faculdade espiritual, de seu espírito, plenamente atingida. Então, se Jesus não era médium, no sentido mais estreito da palavra, pois ele era o que conhecia tudo, no livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos encontrar uma definição que aqui nós vamos colocar entre aspas, como é feito no próprio livro. Se dissermos que Jesus é médium, ele só pode ser médium de Deus. Respondido? Bom, podemos desenvolver a mediunidade? Nós falamos lá no comecinho que a mediunidade é inerente a todos nós. Todos nós somos médiuns. Mas se somos médiuns, por que desenvolver? É possível desenvolver? Nós podemos aprimorar a nossa mediunidade dando um uso correto a ela. Porque usar a nossa mediunidade de qualquer forma, de qualquer jeito, nós já sabemos fazer. Emanar um pensamento negativo para alguém, desejar algo não muito bom para outra pessoa, isso ninguém precisa passar pela escola para aprender. Mas educar esta mediunidade, transformar ela numa finalidade útil, é possível. Então, podemos sim desenvolver a mediunidade para que possamos entender para qual finalidade ela serve. Então, desenvolver a mediunidade do ponto de vista espírita não é apenas sentar numa mesa e trazer comunicações, ou incorporar uma entidade e trazer uma consulta. Mediunidade é muito mais do que isso. Ela é apurar, disciplinar a nossa sensibilidade. É uma educação e preparo para o correto exercício desta faculdade com objetivos elevados. Curiosidade, atender à curiosidade é um objetivo da mediunidade? Eu quero ser médium para conversar com o espírito para ele me falar o número da loteria. É para isso que serve a mediunidade? Eu quero conversar com o espírito para ele falar o nome da pessoa com quem eu vou me casar. Eu quero saber se eu vou ser promovido no meu emprego. É para isso, gente. Não é. A mediunidade ela é muito mais ampla. Vai ter espírito que vai responder essas nossas perguntas? Vai. Mas qual é a qualidade desse espírito? E será que ele não está brincando com a nossa cara? É aí a dificuldade que Kardec fala no prefácio do livro dos médiuns. As dificuldades que o Espiritismo nos traz, que é justamente a questão do discernimento. Porque espírito para responder qualquer coisa vai ter. Mas e a seriedade disso? Então nós devemos entender que a mediunidade é um dom que nos é concedido para o nosso aperfeiçoamento. E como o médium deve proceder para ser assistido pelos bons espíritos? Pois se nós somos médiuns, com que tipo de espírito estamos nos ligando? É aquele espírito que está ali na esquina, que não pôde entrar aqui hoje, pela barreira fluídica criada, mas que está ali, esperando o nosso tropeço para nos grudar. É com esses que queremos ficar juntos?
Aqueles que ficam cultivando o nosso pensamento de tristeza, de dúvida, de incerteza, de insegurança, de medo. É com esses que queremos nos ligar. Nós queremos nos ligar com os bons espíritos. Mas como nos ligar com os bons espíritos? E a base dessa pirâmide é a moral. Afins se ligam com afins. Lei de sintonia. Quando eu quero fazer fofoca, quem que eu procuro? Quem gosta de fofoca. Porque se a pessoa não gosta de fofoca, me corta. Eu não quero. E aí eu procuro então outro. Se eu estou para baixo, vem aquela outra pessoa para baixo junto comigo e os dois ficam lamentando a vida, porque se atraíram. Aí nesse estado parece que a alegria nos causa raiva. Nós não queremos ouvir a pessoa alegre e feliz. Então, leis de sintonia existem, de afinidade. Então, para nos sintonizarmos com os bons espíritos, devemos não ser bons, mas procurarmos sermos melhores. Mas eu sou melhor me comparando com o outro? Eu só posso me comparar com uma pessoa. Com quem? Comigo mesmo. Eu só vou saber se eu estou melhor hoje me comparando como eu era ontem. Porque se eu me comparo com o meu colega, das duas uma, ou eu me sinto muito orgulhoso por me sentir melhor que ele, ou eu me sinto para baixo por sentir que ele é melhor do que eu. E as pessoas não estão no mesmo nível. Cada uma tem virtudes e vícios, como nós vimos. Cabe a nós, então, sermos melhores do que nós fomos até ontem. E isso é a busca pela melhoria. Então, o bom médium é aquele que procura se aperfeiçoar. E é esse, então, que vai se ligar com os bons espíritos, pois é o que se esforça pela reforma íntima, para ter essa sintonia. Reforma íntima nada mais é do que repassar a nossa vida em pensamentos, sabendo onde foi que nós nos equivocamos, onde podemos então nos melhorar. E essa orientação cristã nos leva à vigilância, à oração, boa conduta, caridade, e tudo isso vai nos sintonizando com espíritos que trabalham e cooperam para o bem, pois vão perceber o nosso esforço em sermos melhores. E aí já não vai ser mais aquele irmão ali na esquina, aguardando a nossa saída, que vai se grudar conosco novamente. Nós já sairemos daqui sob uma cúpula protetora, que é o que nós recebemos aqui quando viermos. Algumas reflexões sobre a mediunidade já é possível fazer a partir de agora. Mediunidade ostensiva não significa elevação do espírito, pois muitas vezes nós julgamos que aquele médium que incorpora, que fala, que estribucha, que cai no chão, que faz o fenômeno, nós temos a impressão que ele é o médium bom. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Pois como nós vimos, a mediunidade ela tem diversos graus, cada um vai trazer de uma forma. O que devemos compreender é que todos nós temos oportunidades de serviço edificante no bem. E a mediunidade nos permite crescer moral e intelectualmente. Moral, porque é através desse exercício de amor que eu ajudo o próximo. Mas lembrando que ao ajudar o próximo, o médium ajuda a si mesmo, pois ele se equilibra. Lembra quando falamos ali dos centros de força, dos chakras?
Para que a mediunidade aconteça, é necessário um equilíbrio destas forças. E por que intelectualmente? Ao termos contato com entidades de conhecimento superior ao nosso que apresentamos aqui nesta terra, nós aprenderemos. Abram um livro do Chico Xavier, quanto ensinamento em cada linha. O Evangelho, as palavras de Jesus que tocam profundamente o nosso coração. Quanto aprendizado! E lembrando que este exercício da mediunidade deve ser feita de forma gratuita. E por que gratuita? E aqui são algumas reflexões também. Como que eu posso cobrar por uma comunicação que não é minha? É o Espírito que traz. É possível o médium cobrar uma mensagem que sem o trabalho da espiritualidade não aconteceria? É diferente, é claro, de uma contribuição que nós fazemos para a manutenção da casa. Ao comprar uma camiseta, fazer uma doação, doar um alimento para a cesta básica. Isso é uma contribuição material para a manutenção da matéria. Mas aqui alguém foi cobrado para conversar com a entidade? Olha, para conversar com o preto velho, R$ 50. Para conversar com o caboclo, 80. Já pensou se fosse assim? Não teria sentido nenhum. E por que a mediunidade é gratuita? Porque ela tem que atender a todos. Deus deu para todos nós de forma igual, sejamos nós possuidores de riqueza material ou não, para que todos nós tivéssemos acesso à mediunidade. E mediunidade não é profissão. Desconfiem de lugares que cobram. Não está em consonância com o Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Jesus já nos orientou. É lícito cobrar por mensagens espirituais? Agora já sabemos que não. Imagine, quantos de nós aqui viemos a esta casa para recebermos notícias de algum ente querido nosso? Já aconteceu com algum de nós aqui? Querer saber notícias de quem partiu antes? E é natural que queiramos saber. E qual é o preço que essa mensagem teria? Que preço teria a mensagem de uma mãe que quer saber a notícia do seu filho? Não há dinheiro que pague essa mensagem. Não é possível colocar preço numa mensagem dessas. Chico Xavier nada cobrava. Jesus não cobrava. Casas comprometidas com a caridade não cobram. Não é possível estabelecer um preço. E assim, caminhando para o finalzinho da nossa palestra, agradeço a todos a presença. Saímos daqui com o entendimento que o bom médium, como falamos, não é o que apresenta a mediunidade ostensiva, mas é aquele médium que combate o orgulho, é o que não faz da mediunidade algo para se engrandecer, para se exibir, para ser o centro da atenção numa conversa. O bom médium é o que vivencia a humildade, é o que serve antes de ser servido. É aquele que compreende o seu papel secundário. Sem espírito não há mediunidade. E aqui na mensagem do espírito Erasto e do espírito Timóteo no livro dos Médiuns, eles vão falar que eles se sentem muito felizes quando encontram médiuns apropriados, médiuns suficientemente aparelhados, de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos. Como que o Espírito pode trazer uma mensagem do bem
Se um médium naquele dia está todo desarmonizado, já chegou brigando com meio mundo na casa, na rua, no trânsito, ou aquele médium que não estudou, que não sabe sobre as passagens do Evangelho, como que um médium vai dar um passe se não conhece o corpo físico? É necessário estudo, como tudo na nossa vida, quando queremos fazer algo mais bem feito. Joana de Ângeles, no livro Luz Viva, traz a seguinte colocação: a mediunidade, quando a serviço do bem com Jesus, enxuga as lágrimas da saudade, diminui as dores, equaciona enfermidades complexas, dirime dúvidas, sustenta a fé, conduzindo a caridade luminosa e libertadora. Quantas lágrimas nossas foram enxugadas através de um trabalho espiritual? Quantas vezes chegamos aqui capengando, com medo, com insegurança, com alguma preocupação muito grande. E aí, num abraço que nós damos ao sermos atendidos na maca, ao sermos recepcionados aqui na entrada, quanta coisa vamos melhorando. Aquela mãe que recebe a mensagem do seu filho, que é uma dor imensa aqui na nossa terra, e essa mãe sabe que a vida continua. Alguém que teve essa separação de alguém muito querido. É através da mediunidade que nós temos a certeza da continuidade da vida após a vida. Por isso a mediunidade ela deve ser honrada e reverenciada com os nossos melhores sentimentos. Essa imagem é a imagem final da nossa palestra, pois nós temos autorização do Cristo para experimentarmos a mediunidade aqui, neste nosso plano. Jesus nos ensinou como fazer. Todos podem fazer o que eu faço e muito mais. Se houvessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, poderiam mover esta montanha. E o que é esta montanha, senão as dificuldades que nós encontramos no dia a dia? Então eu gostaria de relembrar a todos que quando nós estamos ali na maca, ou quando nós estamos diante da conversa com alguma entidade, nós estamos diante de Jesus. Através dos seus emissários de amor, os seus prepostos, que vêm aqui trabalhar, que vão em outras casas trabalhar, pois eles sabem quais são os seus propósitos de trabalho. E a nossa mediunidade é a mediunidade redentora, é a mediunidade do Cristo, é a mediunidade com Jesus. Então eu agradeço a todos e que nós possamos, nesse instante, reverter esses nossos pensamentos em agradecimento ao Mestre Jesus, através então de uma salva de palmas e com muito amor, muito carinho. Salve!